Elias era um homem de hábitos, metódico, quase monástico. Passava seus dias empoeirado, mergulhado em pilhas e pilhas de documentos antigos, mapas esquecidos e diários amarelados do arquivo do Instituto de Arqueologia Oculta. Não era um instituto de mistérios esotéricos como os filmes mostram. Era um lugar sério, acadêmico, fundado na premissa de que a história oficial da humanidade era apenas uma fina camada de poeira sobre verdades abissais, um véu sobre eras esquecidas e civilizações que jamais deveriam ter existido. O oculta ali se referia a coisas escondidas, não necessariamente mágicas, mas sim a fragmentos de conhecimento que a própria realidade parecia conspirar para manter em segredo. Com o tempo, contudo, Elias começou a desconfiar que talvez não fosse bem assim, que o oculto poderia ser muito mais do que a mera história negligenciada. A sala dele, lá no fundo do labirinto de corredores sinuosos e úmidos, era um santuário de silêncio e poeira, onde o tempo parecia estagnar. O ar, denso e pesado, tinha aquele cheiro inconfundível de papel velho, couro ressecado e uma pitada persistente de mofo, que parecia grudar nas narinas e na própria alma. As janelas, quase sempre fechadas e empoeiradas, mal filtravam a luz pálida e moribunda da cidade lá fora, deixando o ambiente em uma penumbra constante, iluminado apenas pelo brilho solitário da sua luminária de mesa. Era ali, entre estantes que pareciam subir até o céu em pilhas impossíveis e caixas de arquivos que guardavam séculos de segredos proibidos, que Elias se sentia em casa. Ou pelo menos, era onde ele acreditava se sentir seguro. A virada de sua existência, o ponto de inflexão de sua sanidade, aconteceu quando ele foi designado para catalogar uma coleção recém-adquirida, vinda de uma antiga propriedade rural no interior de Minas Gerais. O proprietário, um excêntrico historiador amador com uma fascinação mórbida por lendas locais e folclore esquecido, havia falecido sem herdeiros, e o Instituto herdou seu acervo em meio a uma disputa legal que se arrastou por anos. Eram caixas e mais caixas de mapas náuticos corroídos pelo sal, cartas geográficas com anotações ilegíveis e rascunhos que pareciam datar de antes do descobrimento do Brasil, ou talvez, de antes de qualquer descoberta que a história humana tivesse a decência de reconhecer. No meio de um rolo de pergaminhos mofados, tão antigos que pareciam prestes a se desintegrar ao toque, ele encontrou aquilo. Um mapa. Não era como os outros. Era maior, mais pesado, feito de um material que ele nunca havia visto ou sequer imaginado. Não era papel, nem couro comum. Parecia uma pele animal, sim, mas com uma textura áspera, quase pétrea, e um toque frio e metálico que repelia a ideia de ser orgânico. A tinta, desbotada pelos éons, não pelo tempo, tinha um brilho esquisito, quase iridescente, um jogo de cores que parecia fugir à percepção, como um vislumbre de um prisma proibido, quando a luz da luminária incidia sobre ela de um jeito específico. E o pior, o mais inquietante, não havia título, nem data, nem qualquer inscrição reconhecível de autoria ou origem. Era um órfão cartográfico, um fragmento de um mundo que não deveria existir, e isso, por si só, já era estranho, aterrorizante e irresistivelmente fascinante. Mas o que realmente prendeu a atenção de Elias, o que cravou suas garras em sua mente, foram as formas. Os contornos das massas de terra não se encaixavam em nenhum mapa mundi que ele conhecesse, nem em teorias de continentes perdidos ou terras mitológicas. Havia um continente massivo, no centro, com linhas de costa que desafiavam a geologia e a lógica, serpenteando em espirais incompreensíveis. E ilhas que pareciam ter sido desenhadas por alguém que não entendia de geografia, com ângulos impossíveis que se dobravam sobre si mesmos, arestas tão afiadas que pareciam cortar o próprio tecido do espaço. E por baixo de tudo isso, entre as linhas desorientadoras, um padrão de símbolos, geométricos, simétricos, mas de alguma forma, fundamentalmente errados. Como se a própria geometria euclidiana tivesse sido pervertida por uma mente que habitava além das 3 dimensões. No primeiro dia,
Elias achou que era uma falsificação brilhante, a obra-prima de um excêntrico, ou talvez o delírio febril de algum cartógrafo louco. Uma piada cruel do destino, mas ele não conseguia tirar os olhos do mapa. Ele sentia uma atração magnética, um fascínio mórbido que o puxava para mais perto, para dentro daquelas linhas impossíveis. Passou horas examinando cada detalhe, cada linha tortuosa, cada símbolo insidioso. E quanto mais olhava, mais uma sensação estranha e sutil começava a se instalar no fundo de sua mente. Uma espécie de zumbido, baixo, persistente, que não parecia vir do ar ou das máquinas, mas do próprio mapa, pulsando em uníssono com seus batimentos cardíacos. Ele começou a levar o mapa para casa, o que ia contra todas as regras do Instituto, contra seu próprio julgamento e contra o juramento de preservação dos artefatos. Mas ele precisava da solidão opressiva do seu apartamento para tentar decifrar aquilo que se tornara sua única razão de ser. As noites se tornaram um borrão indistinto de café amargo e o cheiro doce e quase sufocante de papel antigo, preenchendo o ar enquanto ele tentava traçar as linhas do mapa, compará-lo com cartas estelares arcaicas, com mitologias esquecidas, com qualquer coisa que pudesse dar sentido àquele emaranhado de impossibilidades. A solidão, que antes era uma amiga bem-vinda, virou um tormento insuportável. O silêncio da noite amplificava o zumbido, que agora parecia pulsar diretamente em sua cabeça, uma melodia dissonante que só ele podia ouvir. Ele via os símbolos do mapa em todo lugar, nas rachaduras do teto que serpenteavam como rios de loucura, nos padrões do azulejo do banheiro que se retorciam em geometrias alienígenas, nas sombras projetadas pelos galhos das árvores na janela que se contorciam como apêndices de seres desconhecidos. Uma sensação crescente de que estava sendo observado, de que algo espreitava nas periferias da sua visão, um vislumbre fugaz de formas que se dissolviam antes que pudesse focar, começou a acompanhá-lo como uma sombra persistente. Seus sonhos, os sonhos, eles se tornaram vívidos, perturbadores, um inferno de imagens incompreensíveis. Ele se via em paisagens que lembravam o mapa, mas eram mais reais do que a própria vigília. Cidades de pedra ciclópica, construídas com blocos que desafiavam a gravidade e a engenharia humana. Torres que se retorciam para o céu em espirais impossíveis, feitas de um material escuro e sem vida. E no centro de tudo, uma escuridão sem forma, uma presença colossal que irradiava um frio tão intenso que congelava a alma, mas que, ao mesmo tempo, queimava os olhos com uma luz sem cor. Ele acordava suando frio, com a boca seca, o coração batendo descompassado e a mente em frangalhos. O zumbido era mais forte depois dessas noites, quase um coro de vozes inaudíveis, uma melodia dissonante, incompreensível, mas insistentemente presente. A palidez de Elias se acentuou ao tom cinzento, quase cadavérico. As olheiras se aprofundaram como abismos sob seus olhos injetados de sangue. Seus colegas no instituto notavam sua degradação. Perguntavam se ele estava bem, se precisava de descanso. Ele forçava um sorriso frágil e dizia que estava apenas sobrecarregado com a nova coleção, uma tarefa mais extenuante do que esperava. Mas ele sabia que a fadiga não era física, não era apenas o corpo que sucumbia, era algo mais profundo, algo que o mapa estava fazendo com ele, minando sua sanidade, corroendo a estrutura de sua mente. Em uma tarde chuvosa, de volta ao arquivo, a penumbra da sala amplificando seu tormento, enquanto tentava decifrar um dos símbolos mais complexos, um intrincado emaranhado, que parecia ser a chave para algo terrível, Elias teve um sobressalto que o fez pular da cadeira. A tinta do mapa, antes desbotada e antiga, parecia ter ganhado uma nova vivacidade, um brilho interior que não era reflexo de luz, e as linhas pareciam se mover. Não uma ilusão de ótica, mas um contorcer-se orgânico, lento e sinistro, como se uma energia interna, latente, tivesse sido ativada e agora fluísse pela pele do mapa. Ele piscou, esfregou os olhos com as mãos trêmulas,
As linhas pararam. Piscou de novo, sua respiração presa na garganta. Elas voltaram a se contorcer, um balé de geometria impossível, quase consciente. Ele esfregou os olhos novamente, a cabeça latejando com uma dor excruciante. Seria exaustão, seria a tão temida loucura se manifestando. Ele se debruçou ainda mais, o rosto a poucos centímetros da superfície do mapa, a respiração presa na garganta, os pulmões recusando-se a funcionar. Os símbolos em conjunto formavam uma espécie de chave, uma sequência que sua mente agora, de alguma forma, começava a compreender. E de repente, uma parte do mapa, que parecia uma massa de terra insignificante, no meio de um oceano escuro e informe, começou a brilhar. Não um brilho físico que iluminava a sala, mas uma iluminação interna, um lume frio e esverdeado, que emanava das profundezas da própria tinta, como se a essência da vida pulsasse em suas fibras. Foi nesse momento que ele ouviu um sussurro. Não era uma voz humana, nem animal. Era algo que parecia vir de dentro da sua própria cabeça, mas também de todos os cantos da sala, de cada partícula de poeira e de cada livro nas estantes. Um som gutural, antigo, mais antigo que o tempo, que fazia vibrar os ossos do seu crânio, ressoando em sua caixa torácica. Uma língua que jamais fora falada por lábios humanos, que desafiava a fonética e a estrutura linguística, mas que ele, de alguma forma terrível e inata, conseguia entender. Não com a razão, não com a lógica, mas com uma parte mais primitiva, mais aterrorizada e mais antiga do seu ser. O sussurro falava de dimensões, de planos de existência que se sobrepunham ao nosso em uma tapeçaria infinita de realidades, de seres que existiam antes do tempo e do espaço, que observavam a humanidade como formigas em um ninho, com uma indiferença cósmica que era mais aterrorizante que qualquer ódio. Falava de portas, de limiares, de véus tão finos que a linha entre aqui e lá era mais tênue do que qualquer um poderia imaginar, mais frágil que a teia de uma aranha. Ele falava de um abismo primordial, de um caos que precedia toda a ordem, e que o universo conhecido era apenas uma bolha frágil em sua vastidão eterna. O mapa na mesa não era mais apenas um mapa, era uma janela, ou pior, uma porta que se abria para a insanidade. Elias sentiu um frio glacial atravessar a medula espinhal, um frio que não vinha da janela ou da brisa fria, mas de um abismo que se abria bem ali, na sua frente. Os contornos da sala começaram a se distorcer. As estantes pareciam se inclinar em ângulos impossíveis, suas linhas retas torcidas em curvas proibidas. As sombras dançavam como espectros famintos, ganhando formas que desafiavam a luz e a escuridão. O cheiro de mofo deu lugar a um odor metálico, como sangue e ozônio, picante e nauseante, que queimava suas narinas. O zumbido atingiu o clímax, transformando-se em um berro silencioso que estraçalhava sua mente, um som que só ele podia ouvir e que ressoava na sua alma. Seus olhos, fixos no mapa, viam as ilhas e continentes pulsando, respirando, como se fossem órgãos vivos de uma criatura cósmica. E no centro do brilho esverdeado, onde antes havia uma marca de tinta, agora se formava uma espécie de espiral, escura, profunda, que girava lentamente, sugando não apenas a luz da sala, mas a própria essência da realidade. Elias tentou gritar, tentou berrar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Seu corpo estava paralisado, congelado pelo terror puro, uma estátua de carne e osso diante do horror primordial. A espiral se aprofundou, revelando não um vácuo, mas uma espécie de paisagem. Uma paisagem impossível, feita de geometria viva, de luzes que não emitiam calor e de formas que não tinham nome, que desafiavam a percepção humana. E movendo-se lentamente entre essas estruturas que se dobravam sobre si mesmas, algo gigantesco, sem forma definida, mas de uma presença esmagadora que esmagava a alma. Parecia uma montanha de olhos que não viam, cada um universo de terror gelado, tentáculos que não tateavam, mas que estendiam a própria malha do vazio, e uma boca que não falava,
mas que murmurava incessantemente a mesma língua antiga que ele agora entendia em sua mente, suas palavras ecoando nas profundezas de seu ser. A criatura, a entidade, ela não estava olhando para ele, não havia malícia nem curiosidade, ela estava olhando através dele, ele não era nada, a vida humana não era nada. O planeta era um grão de poeira insignificante em um universo de horrores indescritíveis. A imensidão e a indiferença do que ele via o atingiram como um tsunami cósmico, varrendo tudo o que ele pensava saber, tudo o que ele pensava ser. Sua mente, antes tão organizada e lógica, implodiu sob o peso daquela revelação, reduzida a farrapos. A realidade que ele conhecia era uma fina camada de gelo sobre um abismo de loucura. A espiral no mapa piscou, a luz esverdeada se intensificou por um breve, terrível instante, e então, com um estalo inaudível, um estalo que ressoou apenas na mente fraturada de Elias, tudo voltou ao normal. A sala estava como antes, as estantes retas, as sombras estáticas, o cheiro de mofo e papel velho. O mapa jazia na mesa, inerte, sua tinta opaca novamente, como se o horror nunca tivesse sido. Mas Elias não era o mesmo. Ele ficou ali, sentado, por horas, talvez dias, o corpo ereto, mas a mente ausente. Não havia choro, nem gritos. Apenas um silêncio assustador, que parecia ter engolido todo o som do mundo. Seu corpo estava ali, pálido e magro, mas seus olhos, seus olhos. Eles tinham perdido o foco, o brilho da vida. Estavam abertos, mas não viam o que os outros viam. Ele via através. Via as rachaduras na realidade, as dobras no tempo e espaço, os contornos das coisas que se esgueiravam nas bordas da nossa percepção, à espera. Quando seus colegas o encontraram, dias depois, sentiram o cheiro forte, quase insuportável, de negligência e de um medo indizível. Tentaram falar com ele, balançá-lo, trazê-lo de volta. Elias não respondia, apenas olhava para o vazio, um sorriso estranho e quase beatífico, brincando em seus lábios ressecados. Um sorriso que não era de alegria, mas de um conhecimento tão profundo e devastador que havia incendiado sua alma e reduzido sua sanidade a cinzas cósmicas. O mapa foi guardado, lacrado, novamente esquecido nas profundezas do arquivo, sua história reescrita nos registros como uma peça interessante, mas sem datação e proveniência claras, descartado como uma excentricidade inofensiva. Ninguém mais tocou nele, mas Elias sabia, ele entendia, o mapa não era a porta, ele era apenas o desenho da porta, e a porta estava sempre aberta, sempre. Hoje, Elias vive em um hospital psiquiátrico, em um estado de catatonia quase permanente. Às vezes, ele murmura palavras sem sentido, em uma língua que ninguém entende, mas que o enfermeiro-chefe jurou ter ouvido sussurrada em pesadelos esquecidos. Às vezes, seus olhos se arregalam de repente, fixos em algo que só ele pode ver no vazio, e um medo primordial, um terror que transcende a compreensão humana, perpassa seu rosto, devastado. E naquelas noites escuras, quando o silêncio é tão denso que parece apertar o peito de quem o visita, eu me pergunto se o zumbido ainda está em sua cabeça. Ou se ele, de alguma forma, conseguiu transcender o limiar, e agora vive em um lugar onde o sol nunca nasce, e onde as formas e as cores são apenas ecos distantes de uma verdade mais horrível.